Você já se perguntou o que realmente acontece depois que damos nosso último suspiro? É o fim de tudo o que sabemos ou o começo de algo inimaginável? A Bíblia, um dos textos mais reverenciados e misteriosos da história, afirma conter as respostas. Seus ensinamentos oferecem vislumbres de reinos além desta vida, cheios de imagens vívidas do paraíso, julgamento, reunião e até escolhas eternas. Mas o que esses escritos antigos realmente significam? E como eles podem mudar a maneira como pensamos sobre a vida, o propósito e o futuro? Junte-se a nós enquanto exploramos a visão intrigante da Bíblia sobre o que acontece quando morremos. Nesta jornada, descobriremos uma série de promessas, profecias e revelações surpreendentes que apontam para uma realidade muito mais rica e profunda do que poderíamos esperar. Se você está curioso sobre a ideia do céu, os mistérios da alma ou o que está além, as respostas da Bíblia podem deixá-lo com uma perspectiva totalmente nova sobre a vida e o que vem depois. Na Bíblia, encontramos uma verdade tão antiga quanto o próprio tempo. Nossos corpos, esses vasos preciosos que nos levam ao longo da jornada da vida, são temporários. Criados do pó da terra pelas próprias mãos de Deus, eles são frágeis e milagrosos, projetados para experimentar a beleza e as lutas da existência. Gênesis capítulo 3, versículo 19, traz esta revelação humilhante: porque tu és pó e ao pó voltarás. Nessas palavras, Deus revela tanto a transitoriedade de nossas formas físicas, quanto a natureza eterna de nossos espíritos, tecendo uma tapeçaria de vida que se estende além de nossa compreensão. Quando consideramos que somos feitos do pó, isso nos lembra de nossa unidade com a terra. Cada célula, cada respiração e cada batida do coração é um lembrete do poder criativo de Deus, que pegou o pó, algo comum e aparentemente insignificante, e o transformou em vida. Nossos corpos fazem parte dos ciclos da Terra, ligados às estações e aos seus ritmos. Eles crescem, florescem, resistem e finalmente desaparecem. Assim como as folhas que brotam, dançam à luz do sol e retornam ao solo para nutrir uma nova vida. Nesse desígnio divino, vemos um vislumbre da criatividade e do propósito de Deus, lembrando-nos de que, enquanto estamos aqui na Terra, fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. A natureza temporária de nossos corpos não é algo para temer ou se ressentir, mas para se maravilhar, pois nossa forma física nunca foi feita para durar para sempre. É um presente, um vaso, que nos permite experimentar os aspectos tangíveis da criação de Deus. Segurar aqueles que amamos, falar palavras de bondade e criar memórias que perduram além de nossas próprias vidas. Mas este corpo, por mais forte ou resiliente que seja, não é a soma de quem somos. É uma parte de nós, sim, mas não é a totalidade. As palavras de Deus a Adão refletem uma verdade reconfortante. Nossa forma física, um dia, retornará à terra, mas nosso espírito, nosso verdadeiro eu, está destinado a algo eterno, algo além dos limites da vida terrena. De muitas maneiras, saber que somos feitos de pó e um dia voltaremos a ele é libertador. Isso nos permite viver com propósito e paixão, abraçar cada momento sem nos apegarmos à ilusão de permanência. Passamos a entender que nossas vidas são mais do que preservar nossa forma física. Trata-se de crescer em espírito, aproximar-se de Deus e preparar nossos corações para a eternidade. Essa verdade transforma nossa perspectiva de vida, guiando-nos a focar nas coisas que realmente importam: amor, fé, compaixão e conexão com Deus. A transitoriedade de nossos corpos terrenos também nos leva a uma compreensão mais profunda da morte, não como um fim, mas como uma continuação de uma jornada que Deus planejou.
Quando chega a hora de nossos corpos retornarem à terra, avançamos para o abraço de Deus, para um reino além de nossa compreensão, onde a tristeza e a decadência não têm poder. Para aqueles que andam com Deus, a morte não é uma derrota, mas uma passagem para a sua presença, onde somos totalmente restaurados e renovados. Então, quando lemos as palavras de Deus a Adão, porque tu és pó, e ao pó voltarás, somos lembrados de que nosso tempo nesta terra é precioso e finito. Todos os dias, cada respiração é um presente, uma oportunidade de viver de uma maneira que reflita o amor e o propósito de Deus. E enquanto nossa forma física pode retornar à terra, nosso espírito continua nas mãos do Criador que nos formou do pó, nos amou por toda a vida e nos acolhe de volta a si mesmo na eternidade. Além da natureza frágil e temporária de nossos corpos, existe uma verdade mais profunda e eterna. Nossos espíritos estão destinados a retornar a Deus. A Bíblia fala dessa realidade com admiração e reverência. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, encontramos a profunda certeza de que o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Este versículo simples, mas poderoso, transmite um grande mistério. Nossas vidas terrenas não são a totalidade de quem somos, e a morte não é nosso destino final. Em vez disso, é um retorno ao lar, uma jornada de volta ao Criador que soprou vida em nós. O Espírito dentro de nós, essa centelha divina, é o que nos torna verdadeiramente vivos. Desde o início, quando Deus soprou vida em Adão, cada espírito humano carregou um traço do divino, uma conexão com o amor e a presença eternos de Deus. Essa conexão não é cortada pela morte. Em vez disso, a morte é o ponto em que esse vínculo se torna completo. Quando passamos desta vida, nosso espírito é chamado de volta àquele que o formou, para habitar em sua presença e experimentar a plenitude da vida que vai além de qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Esse retorno a Deus é frequentemente descrito na Bíblia como uma entrada em paz e descanso. Em Lucas, capítulo 23, versículo 46, Jesus, com seu último suspiro, entrega seu espírito nas mãos do Pai, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Neste ato, Jesus nos mostra que nossos espíritos não são abandonados ou deixados à deriva após a morte. Eles são mantidos por Deus, embalados em seu infinito cuidado. Para aqueles que confiam em Deus, este é um momento de profunda paz, um reencontro com aquele que nos amou em todos os momentos de nossa jornada terrena. Imagine a beleza desse retorno, uma alma cansada das provações e tristezas da vida, encontrando-se abraçada por Deus, onde não há mais dor, medo ou separação. Retornar a Deus é entrar em um reino de amor sem limites, onde as lutas e fardos deste mundo desaparecem, substituídos por uma paz profunda e eterna. A Bíblia pinta este momento não como um fim, mas como o início de uma vida mais verdadeira e plena, que transcende as limitações terrenas. Esta reunião divina é uma fonte de esperança e força para os crentes, moldando a forma como vivemos e enfrentamos a inevitabilidade da morte. Saber que nosso espírito está destinado a retornar a Deus enche cada dia de propósito. Ele nos exorta a viver em alinhamento com sua vontade, a cultivar um relacionamento com Ele que nos levará por esta vida e além. Cada ato de fé, cada oração e cada momento passado em sua presença é um passo em direção ao retorno final ao lar. Então, quando a Bíblia nos diz que o Espírito retorna a Deus que o deu, é um convite para viver com os olhos fixos na eternidade. A morte não é a perda da vida, mas uma porta para a plenitude da vida em Deus. Em sua presença, nosso espírito encontra seu verdadeiro lar, completando a jornada que começou quando Deus soprou vida em nós pela primeira vez.
E com essa esperança, podemos enfrentar a realidade de nossos corpos mortais, sabendo que nossa verdadeira essência, nosso espírito, continuará vivo, para sempre mantido pelo Criador, que nos ama mais profundamente do que jamais poderemos compreender. No retrato bíblico do que nos espera após a morte, temos vislumbres de um estado provisório em que as almas descansam e aguardam a ressurreição final. Aqui, encontramos os conceitos de paraíso e Hades, dois reinos que representam duas experiências muito diferentes. Eles não são os destinos finais e eternos do céu e do inferno, mas lugares onde as almas esperam, refletindo o estado espiritual do coração e do relacionamento de cada pessoa com Deus. Esses lugares falam da justiça e misericórdia de Deus e da profunda importância de nossas escolhas na vida. Quando Jesus foi pendurado na cruz, ele ofereceu uma promessa notável ao ladrão que creu nele, dizendo: "Hoje você estará comigo no paraíso." Lucas, capítulo 23, versículo 43. Essas palavras são poderosas, oferecendo conforto, segurança e um profundo vislumbre do que espera os fiéis após a morte. Para aqueles que depositam sua confiança em Deus, o paraíso não é apenas um belo lugar de descanso, é um lugar de paz, conforto e presença de Deus. Neste lugar de espera celestial, a alma experimenta uma antecipação da alegria e harmonia eternas do céu. É um reino onde a dor, a tristeza e os fardos terrenos caem, e os crentes descansam na expectativa da ressurreição. Aqui, eles estão na presença amorosa de Deus, cientes de sua paz e cercados pela certeza do amor e propósito eternos. O paraíso, como a Bíblia o descreve, é um lugar onde o tempo deixa de existir como o conhecemos. Neste reino não há pressa, nem tarefas inacabadas, nem prazos iminentes, apenas paz. É um reino onde as almas podem descansar nas promessas de Deus, sabendo que as lutas da vida terrena já passaram e que agora fazem parte de uma realidade eterna que traz descanso e refrigério. Essa promessa do paraíso transforma a experiência da morte, enchendo-a de esperança, conforto e um sentimento de reencontro com Deus e outras almas fiéis. A morte não é o fim. É uma transição para algo infinitamente melhor. Por outro lado, a Bíblia descreve outro lugar de espera, Hades. Ao contrário do paraíso, o Hades é descrito como um lugar de separação e anseio, onde aqueles que se afastaram de Deus se encontram distantes de seu amor e luz. Esse lugar de espera é marcado não pela alegre antecipação do paraíso, mas pelo arrependimento, pelo isolamento e pela consciência da oportunidade perdida de um relacionamento com Deus. Em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, Jesus conta a história do homem rico e Lázaro, uma parábola que dá uma imagem impressionante do Hades. O homem rico, que vivia no luxo sem se preocupar com Deus ou com os outros, encontra-se em tormento após a morte, separado de Lázaro, o pobre que sofreu na vida, mas agora é consolado no abraço de Abraão. Essa separação não é o julgamento final, mas uma prévia das consequências eternas das escolhas da vida. Hades serve como um lembrete gritante de que a separação de Deus traz sofrimento e que viver longe de seu propósito leva a uma vida insatisfeita. É um lugar de espera, sim, mas também de consciência, onde as almas se deparam com a realidade de rejeitar o amor de Deus. Não é uma punição infligida por uma divindade cruel, mas a consequência natural de uma vida que escolheu viver fora do amor e da orientação de Deus. No Hades, a alma entende a profundidade do que perdeu, experimentando um intenso anseio pela paz que não pode mais ser encontrada. Tanto o paraíso quanto o Hades são lugares temporários, salas de espera em um plano divino que culminará na ressurreição e no julgamento final.
Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 ao 14, lemos que no último dia o Hades entregará seus mortos e cada pessoa será julgada de acordo com suas ações. Esta grande ressurreição marca o cumprimento da justiça e misericórdia de Deus, onde toda a alma estará diante dele, e seu amor e verdade brilharão sem sombra. O próprio Hades será lançado no lago de fogo, simbolizando o fim da morte e a separação final de Deus para aqueles que recusaram seu amor. Para os crentes, a promessa do paraíso e a certeza do amor de Deus transformam o significado da morte. Saber que Deus preparou um lugar de paz e descanso em sua presença traz consolo e esperança. A morte não se torna um fim, mas um retorno ao lar, um passo para os braços amorosos de Deus, onde cada ferida é curada, cada lágrima enxugada e cada desejo satisfeito. O paraíso é mais do que um lugar. É o início de uma jornada em direção à alegria eterna do céu. É onde encontramos Deus face a face e somos bem-vindos na plenitude de seu amor. A história de Hades, no entanto, permanece como uma advertência solene, um chamado para buscar a Deus sinceramente e viver com o coração aberto, permitindo que seu amor guie nossos passos. A história do homem rico não pretende aterrorizar, mas nos lembrar que nossas escolhas são profundamente importantes. Deus convida cada pessoa a aceitar sua graça e misericórdia, e é um chamado que não deve ser ignorado ou adiado. O desejo arrependido do homem rico no Hades serve como um poderoso lembrete para abraçar a Deus agora, enquanto o dom da vida é nosso para viver. Esses lugares de espera, paraíso e Hades, servem como imagens vívidas da jornada da alma e da realidade da eternidade. Cada momento na terra, cada ato de bondade, cada escolha de amar e cada decisão de confiar em Deus nos prepara para esta jornada. O paraíso espera aqueles que vivem na fé e no amor, acolhendo-os na paz e na alegria da presença de Deus. Hades, em contraste, nos lembra das consequências de uma vida afastada do propósito de Deus. No final, os ensinamentos da Bíblia sobre o paraíso e o Hades nos levam à percepção de que a morte não é um fim, mas uma passagem. Ele nos chama a viver com a eternidade em mente, a escolher o amor, a fé e o propósito em vez dos desejos terrenos fugazes. Para aqueles que andam com Deus, a morte não deve ser temida, mas abraçada como o início de uma união mais profunda com o Criador. E para aqueles que ainda não o buscaram, o convite permanece aberto, um convite para entrar em um relacionamento com Deus e se preparar para uma jornada que, embora comece nesta vida, continuará na eternidade. Pela fé, podemos enfrentar a morte com paz, sabendo que além da sepultura não estão as trevas, mas a luz do amor e da promessa eterna de Deus. No coração da fé cristã está uma promessa que transcende a própria morte, a promessa da ressurreição. A Bíblia fala poderosamente de um dia em que todas as almas se levantarão, corpos e espíritos reunidos diante de Deus em um momento de verdade. Esta ressurreição não é apenas uma esperança, mas uma promessa de Deus, uma garantia de que a morte não é o fim, mas um prelúdio para algo maior. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17, o apóstolo Paulo pinta esta visão da ressurreição. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande ordem, com voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É um dia de significado cósmico, um momento em que toda a criação testemunhará o plano final de Deus para a humanidade se concretizar. Imagine a cena. O mundo se agita enquanto a voz de Deus ressoa como uma poderosa trombeta, despertando os mortos. Os corpos que antes jaziam no pó, quebrados, fracos ou desgastados, agora são ressuscitados, inteiros e gloriosos,
transformados pelo poder de Deus. É um mistério que nenhuma mente humana pode compreender plenamente, mas a Bíblia promete essa realidade. Para os crentes, esta não é apenas uma ressurreição simbólica, mas uma ressurreição real e corporal, que afirma o compromisso de Deus de redimir cada parte do nosso ser. Assim como Jesus ressuscitou em um corpo glorificado, assim também aqueles que colocaram sua fé nele se levantarão, vestidos de corpos incorruptíveis, aptos para a eternidade. Esta ressurreição também sinaliza o início do julgamento final, um dia em que cada alma, cada coração, cada pensamento e ação ocultos serão trazidos à luz. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, descreve esse momento dizendo: "E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros." Os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme registrado nos livros. A Bíblia fala desse julgamento com grande reverência e solenidade, pois é um dia de prestação de contas diante de um Deus justo e amoroso. Neste momento final, a justiça e a misericórdia de Deus são totalmente reveladas, e cada vida é pesada não por padrões humanos, mas pelo padrão perfeito da verdade e do amor de Deus. Para aqueles que abraçaram a graça de Deus e andaram na fé, este dia de julgamento não é um dia de medo, mas um dia de vingança e alegria. Eles são bem-vindos ao reino eterno de Deus, onde toda lágrima é enxugada e a tristeza não existe mais. Jesus prometeu este resultado em João, capítulo 5, versículo 24. "Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas passou da morte para a vida." Neste momento, cada sacrifício, cada ato de amor e cada momento de fé é reconhecido, celebrado e recompensado. É um momento de realização divina, onde os filhos de Deus são trazidos para casa, sua jornada completa, sua fé recompensada. No entanto, a Bíblia também fala de um resultado diferente para aqueles que escolheram rejeitar o amor de Deus e persistir na separação dele. Este julgamento final é o momento em que Deus honra as escolhas que cada pessoa fez. Para aqueles que endureceram o coração e se afastaram, o julgamento representa uma confirmação final e solene dessa escolha. Deus, em seu respeito pelo livre-arbítrio, permite que cada pessoa determine seu próprio destino, e para alguns, isso significa uma separação eterna da alegria, paz e amor que vem de estar com Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz: "Todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo", uma representação simbólica da separação final da presença de Deus. Este dia de ressurreição e julgamento não é sobre a ira de Deus, mas sobre sua justiça e seu profundo amor por toda a criação. Ele deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O julgamento final é um convite para viver com a eternidade em mente, escolher uma vida alinhada com o amor de Deus e experimentar a plenitude da vida agora e no mundo vindouro. O desejo de Deus é que cada alma ouça as palavras: "Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor." Em Mateus capítulo 25, versículo 23. Sob essa luz, a ressurreição e o julgamento final nos lembram que nossas escolhas nesta vida têm um significado eterno. Eles nos chamam para uma vida de propósito, para viver não para prazeres fugazes, mas para o que é duradouro e verdadeiro. Saber que estamos destinados à ressurreição dá a cada momento na terra um significado profundo. Cada ato de amor, cada oração, cada passo de fé é parte de uma história maior que Deus está tecendo, uma história que culmina na vida eterna com Ele. A promessa da ressurreição transforma nossa perspectiva sobre a vida e a morte, traz esperança aos aflitos, força aos cansados e coragem aos que enfrentam injustiças.
pois sabem que chegará o dia em que todos os erros serão corrigidos. Convida-nos a olhar para além das lutas e dores temporárias deste mundo, a fixar os olhos no que é eterno. Para os crentes, a morte não se torna uma perda final, mas uma porta para a vida que Deus prometeu, uma vida onde alegria, paz e amor fluem abundantemente na presença de Deus. Nesta ressurreição e julgamento, vemos a plenitude do amor de Deus e seu desejo inabalável de estar conosco para sempre. É o cumprimento final de suas promessas, uma conclusão gloriosa para a história da redenção que começou com a criação e foi cumprida no sacrifício de Cristo. A ressurreição e o julgamento final são a maneira de Deus harmonizar todas as coisas, restaurar o que foi quebrado e realizar seu sonho de uma eternidade compartilhada com seus filhos. Para aqueles que confiam nele, esta é a esperança que sustenta, a promessa que perdura e o destino que o aguarda. A visão bíblica da eternidade oferece um vislumbre profundo do que está além desta vida terrena, convidando-nos a considerar os destinos finais de nossas almas. Após a ressurreição e o julgamento final, cada alma entra em uma das duas realidades eternas: a vida eterna na presença de Deus ou a separação dele. Esses dois destinos não são arbitrários, mas estão profundamente ligados às escolhas, valores e relacionamentos que cultivamos nesta vida. Eles representam a realização de nosso desejo mais profundo por Deus, ou a dolorosa realização da separação de seu amor e propósito. A vida eterna com Deus não é apenas tempo infinito, mas a experiência de vida abundante e vibrante em sua presença. A Bíblia pinta um belo quadro dessa realidade como um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 a 4, a visão é revelada. E ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Veja, a morada de Deus está agora entre o povo, e ele habitará com ele. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, pois a velha ordem de coisas já passou. Esta não é simplesmente uma descrição de um lugar futuro. É um vislumbre do coração de Deus, uma promessa de uma vida cheia de paz, alegria e amor, além de nossa maior imaginação. A vida eterna com Deus é a realização do anseio mais profundo de toda a alma. É o fim de todo sofrimento, a cura de todas as feridas e a satisfação de todos os desejos não atendidos. Imagine um lugar onde não há dor, onde as lágrimas são enxugadas pelo próprio Deus, onde a morte e a tristeza não existem mais. Neste reino, não somos meros observadores, mas participantes da beleza da presença de Deus. Somos bem-vindos em seu abraço, amados incondicionalmente e convidados a experimentar uma profundidade de alegria e realização que transcende nossa compreensão terrena. Esta é uma vida em que somos totalmente conhecidos e totalmente amados, onde todo relacionamento é perfeito e onde vivemos em perfeita harmonia com Deus e uns com os outros. Essa vida eterna é frequentemente descrita nas Escrituras como um banquete, uma celebração, uma festa de casamento que nunca termina. Jesus fala deste reino eterno como um lugar preparado especificamente para aqueles que o amam em João, capítulo 14, versículo 2 a 3. É uma vida de exploração, maravilha e descoberta sem fim, onde passamos a conhecer a Deus mais profundamente a cada momento que passa. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo ecoa esse sentimento. O que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu e o que nenhuma mente humana concebeu, Deus preparou as coisas para aqueles que o amam. Nesta vida eterna, estamos livres de tudo o que nos oprimiu neste mundo, libertos do pecado e da dor,
e abraçados por aquele que nos criou para sua alegria e propósito. Imagine uma vida onde não há escuridão, medo e isolamento, apenas o calor e a luz da presença de Deus. Esta não é uma existência de tédio ou monotonia. É uma jornada cada vez mais profunda na riqueza do caráter de Deus, uma comunhão sem fim com a fonte de toda beleza e amor. Nesta vida eterna, adoraremos, criaremos, exploraremos e nos alegraremos. Tudo em um mundo feito novo e perfeito. Habitaremos em um lugar onde todos os anseios são satisfeitos, todas as feridas curadas e todas as lágrimas secas. O céu, então, não é simplesmente um local, mas a própria presença de Deus, onde somos atraídos para o coração de seu amor e mantidos lá por toda a eternidade. A vida eterna também contém a promessa de reunião. Para os crentes, esta vida eterna será um tempo de reunião, de reencontro com entes queridos que também colocaram sua fé em Deus. Será um reencontro alegre, livre das barreiras e limitações que experimentamos na vida terrena. Todo relacionamento quebrado será curado, toda separação superada e toda alma encontrará seu lugar em uma família que se estende através do tempo e do espaço. Este reencontro é uma promessa de amor sem fim, uma vida onde os relacionamentos que apreciamos não são interrompidos pela morte, mas são restaurados e curados. Além disso, esta vida na presença de Deus é o cumprimento final de suas promessas de renovar todas as coisas. Veremos a própria criação restaurada à sua glória original, livre de decadência e corrupção. A beleza da natureza, as cores, os sons, tudo será aperfeiçoado, convidando-nos a explorar e nos deleitar na obra das mãos de Deus. Imagine andar em um mundo onde cada flor, cada estrela, cada som reflete a glória de Deus. Um mundo onde a criação canta em harmonia com seu Criador. Este é o futuro que aguarda aqueles que confiam nele. Um futuro onde a vida é abundante, livre e eterna. Do outro lado da eternidade está uma realidade que talvez seja mais difícil de compreender, mas igualmente importante de entender. Para aqueles que escolheram rejeitar o amor de Deus, que consistentemente se afastaram de seu convite, aguarda uma eternidade de separação dele. Essa separação, muitas vezes descrita como inferno ou lago de fogo, não é tanto um lugar de tormento físico, mas o estado final de isolamento e perda. É a vida sem a presença de Deus, a vida despojada de sua luz, amor e paz. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Paulo descreve esse estado como sendo excluído da presença do Senhor e da glória do seu poder. A separação de Deus é uma existência de profundo vazio e arrependimento. É uma consciência da vida que poderia ter sido uma dolorosa realização do amor que foi oferecido e recusado. Nesse estado, a alma experimenta uma solidão profunda e interminável, uma vida vazia de alegria, significado e conexão. A Bíblia descreve isso como um lugar de choro e ranger de dentes. Em Mateus capítulo 8, versículo 12, uma imagem que transmite a angústia e a tristeza de uma vida separada de seu Criador. Essa separação não é o resultado de um Deus irado infligindo punição. Em vez disso, é a consequência natural de uma vida que escolheu existir à parte do amor e da graça de Deus. Deus respeita a liberdade que Ele nos deu, até o ponto de honrar a escolha de rejeitá-lo. Seu desejo é que cada pessoa aceite seu amor e abrace a vida que Ele oferece, mas Ele não forçará ninguém a escolhê-lo. A realidade da separação eterna é um lembrete solene do peso de nossas escolhas. É um chamado para considerar o que mais importa, buscar a verdade e alinhar nossas vidas com o propósito para o qual fomos criados. Em última análise, os ensinamentos da Bíblia sobre a vida eterna e a separação não têm a intenção de assustar, mas de convidar. Eles são um chamado para uma vida ancorada em Deus, uma vida que abraça seu amor
e seu propósito. O sacrifício de Jesus na cruz é a expressão máxima desse convite, uma demonstração do amor de Deus que alcança todas as almas, independentemente de seu passado ou presente. Ele oferece graça, perdão e a chance de começar de novo. Suas palavras, em João capítulo 3, versículo 16, ecoam através do tempo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a promessa da eternidade, um dom dado gratuitamente, disponível a todos os que o receberem. No final, a vida eterna ou separação de Deus reflete a profundidade de nossa liberdade e a natureza profunda de nosso relacionamento com Ele. O desejo de Deus não é que ninguém se perca. Seu coração é para que todos venham a conhecê-lo, experimentar seu amor e habitar com Ele para sempre. A escolha está diante de nós a cada dia, em cada ato de amor, em cada oração, em cada passo de fé. Pela graça de Deus, podemos entrar em um relacionamento com Ele que começa agora e se estende para sempre. Para aqueles que andam com Deus, a vida eterna é o destino que preenche cada momento com significado, exortando-nos a viver plenamente, a amar profundamente e a caminhar humildemente com nosso Criador. E para aqueles que o buscam, o convite permanece aberto, um chamado para entrar em um relacionamento com Deus, encontrar paz, esperança e propósito, e olhar para um futuro onde habitamos na luz de seu amor, para sempre abraçados por aquele que nos criou para a eternidade. Este é o coração do Evangelho, uma mensagem de esperança, amor e vida eterna que aguarda todos os que creem.